Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Milena Rodrigues e hoje eu vou trazer uma dica para vocês com base em exercícios da PNL. PNL é Programação Neurolinguística, ou seja, reprogramação mental. Você reprograma arquivos, registros dolorosos que estão na sua mente, que estão te trazendo insegurança, dor, sofrimento, sentimento de abandono, rejeição, entre diversos outros aspectos, fobias, traumas. A PNL é uma terapia extremamente importante e benéfica para que você consiga ressignificar conteúdos que te trazem prejuízos emocionais, né? E quando você tem certos prejuízos emocionais, como insegurança, medo, fobia, trauma, entre outros, você acaba travando sua vida. Sua vida não vai para frente, você não consegue ver caminhos, né? E saídas para o que você está passando no momento. Mas tudo tem solução. E a PNL ela é uma ótima terapia para isso, para que você consiga ressignificar esses conteúdos que se encontram lá na mente subconsciente, né? A gente lida dentro da PNL, a gente fala a mente subconsciente. Então, quando esses registros dolorosos já estão, essas lembranças dolorosas, traumáticas, entre outras, já estão no seu subconsciente, nós conseguimos, através da ressignificação desses conteúdos subconscientes, a trabalhá-los de forma com que você até se lembre do ocorrido, mas sem a dor do ocorrido, sem as sensações, sem a emoção do ocorrido. Ou seja, ela vai ressignificar as sinapses neurais e você pode até lembrar das cenas, lembrar do que aconteceu, mas sem a ativação dessas sinapses neurais. Então, através da linguagem, da linguística, a gente consegue ressignificar esse conteúdo traumático, por vezes traumático. Ou encontrar caminhos também, mudar certas dinâmicas, mudar maus hábitos, transformar maus hábitos em bons hábitos, né? Entre diversos outros. Então, hoje eu venho trazer uma dica bem legal para vocês, que a gente utiliza na PNL, em exercícios de PNL, mas aqui eu vou falar de forma com que você consiga fazer isso no seu dia a dia, em diversas situações, em diversas ocasiões, em situações que você possa estar passando agora também. De forma consciente, para que de forma consciente, que é o que eu trago sempre no canal aqui, né? O canal ele foi feito para falar sobre transtorno de personalidade narcisista, com foco na parentalidade. Entretanto, trago diversos assuntos sobre autoconhecimento e autoconsciência, porque através do autoconhecimento e da autoconsciência, você mesmo consegue se trabalhar. Óbvio que com a ajuda de um terapeuta é mais rápido? Sim, é mais rápido. Mas se você conseguir observar em você mesmo alguns detalhes no seu cotidiano sobre você mesmo, alguns mecanismos de defesa do seu ego, você mesmo vai conseguir aos poucos ir se corrigindo, ir se melhorando, ir evoluindo, despertando para você mesmo, para a sua verdadeira essência, para o seu eu real, e observar outras coisas que acontecem ao seu redor de forma mais fácil, para que você não seja prejudicado ou para que você não prejudique também ninguém. Você consegue ter essa evolução através do autoconhecimento e da autoconsciência. Então vamos lá. A gente utiliza de dissociação como exercício para eventos traumáticos ou memórias traumáticas, para ressignificar aquele conteúdo doloroso que tem dentro de você, que talvez esteja prejudicando sua vida. Entretanto, eu vou colocar em um cenário assim, para que você possa utilizar já a partir de agora no seu dia a dia. Vamos supor que você esteja passando por uma situação difícil na sua empresa. É um ambiente que está sendo tóxico para você, você sai exausto do seu trabalho, sai cansado, sai inseguro, ou você está passando por alguma situação ali que você não consegue ver saída, ver a luz do fim do túnel, no fim do túnel, né?
e você fica ali preso. Por que que isso acontece? Por que que você fica preso nessas situações? Sejam relacionamentos desgastantes ruins, seja emprego que já não te traz mais felicidade, seja em ambiente familiar tóxico, seja em situações que te desgastam no cotidiano, né, e te deixam talvez inseguro. Por que que você aceita isso? Por que que você se permite estar nesses ambientes, nesse local, ou nesses tipos de relacionamentos? Porque você está inserido dentro do contexto. E quando a gente está inserido dentro do contexto, a gente está sendo movido pelo nosso emocional, né? As nossas emoções estão sendo movidas ali. Vamos supor, você está num trabalho tóxico. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Mas eu preciso trabalhar para pagar aquela conta. Mas eu preciso aguentar mais um pouco. Ah, mas não foi tão assim, porque você está inserido emocionalmente neste ambiente, nessa situação. Num relacionamento também. Ah, mas meu marido me xingou. Ah, mas calma aí. Mas ele é bom também em outros aspectos. E você vai deixando passar isso, né? Deixando passar pequenas coisas que podem se causar, podem se tornar grandes coisas e um problema maior. Mas quando você está inserido emocionalmente nesses vínculos sociais, nesses vínculos não, nessa que você está envolvido mesmo ali naquele contexto social, né? Melhor dizendo, quando você está inserido nesse contexto social, seja em relacionamentos, trabalhos, escola, entre outros, as suas emoções estão ativas ali. Então você fica ali inserido emocionalmente naquele ambiente, naquele contexto, e não consegue ver saída, porque o seu emocional está preso ali. Não que você esteja preso fisicamente, mas emocionalmente você se prende àquele relacionamento, àquele trabalho, àquela situação familiar ruim, desgastante, aquele contexto social inserido, trabalho, enfim, N fatores aqui você traga a sua mente, o que você está passando ali, tá? O seu contexto. Bom, pensou no contexto que você está passando nesse momento? Então a gente vai utilizar de uma técnica que é a dissociação. Dissociação é você sair daquele contexto e olhar de fora como observador. Ser o observador da sua própria história. Bom, feche seus olhos. Imagine agora que você está nessa situação desgastante e estressante, que você não consegue ver a saída, a luz no fim do túnel. Pensou? Se colocou nesse lugar? Isso. Sinta o que você está sentindo, veja o que você está vendo, ouça o que você está ouvindo, perceba o ambiente de olhos fechados, tá? Tá de olhos fechados? Então, pense nessa situação que você quer modificar agora, imediatamente, e sinta, de olhos fechados, sinta o ambiente, veja o que está acontecendo ao seu redor, ouça o barulho do local, ouça quem está falando com você, quem está conversando, perceba o ambiente em todos os sentidos, com todos os sentidos, olfativo, visual, auditivo, sinestésico, tá? Que é o sentir. Perceba-se. Isso. Se percebeu? Qual é a emoção que está vindo em você agora? É raiva? Medo? Angústia? Frustração? Perceba qual o sentimento que tá vindo agora. Isso. Agora, ainda de olhos fechados, continue se imaginando, se visualizando, mas agora estando de fora, como um observador, como se fosse uma terceira pessoa. Isso, perfeito. Nesse momento, provavelmente você se dissocia, você já não percebe mais o ambiente a nível emocional. Você já percebe como observador, com uma certa frieza, por assim dizer. Isso, se mantenha nesse local. Bom, agora como observador, se observando em cena, como se você fosse duas pessoas, uma que está na cena e outra que está fora da cena. Como observador agora nesse momento, olhe para você, sem sentir a emoção, sem sentir a raiva que você sentiu, sem sentir nada, só como observador. O que você diria para você mesmo nesse ambiente? Você diria para você mesmo permanecer nesse ambiente? Você falaria o que para você sair desse ambiente? O que você diria para você mesmo?
neste caso, como observador? Isso. Bom, então vá agora como observador, entre na cena e fale com você mesmo nesta cena. O que você vê nessa cena? O que você aconselharia dentro dessa cena? Você aconselharia você mesmo a ficar nesse ambiente? A se deixar de lado? O que você aconselharia? Você aconselharia você mesmo a se sentir mais seguro, a sair desse ambiente? O que você aconselha para você? O que você pode falar para você? Fale. Fale nesse momento. Né? Sinta esse momento. Sinta você como observador e como dono do seu caminhar, dono da sua vida. Fale para você mesmo naquela cena o que você pode fazer ou o que você precisa fazer para deixar esse ambiente, para sair dessa cena, para deixar esses relacionamentos tóxicos ou, essas emoções que não te agregam mais em nada, esse sentimento que não te agrega mais em nada, esse ambiente que não te agrega mais em nada. Isso. Pode abrir seus olhos, pode sair da cena, pode voltar para agora. Aqui foi um exercício bem pequeno e bem simples para que você entenda como a sua mente funciona, tá? É assim que a gente funciona no dia a dia. Então, a partir de agora, de forma consciente, em qualquer situação que você estiver passando, você vai pegar esse mesmo pequeno exercício aqui que eu fiz, de forma simples, de forma bem simples, tá? E que já pode ter algum resultado aí dentro da sua mente, ter ocasionado algum resultado positivo dentro da sua mente, dentro da sua nova percepção e dentro da sua realidade, essa nova percepção, você vai utilizar esse mecanismo de dissociação toda vez que você tiver algum conflito. Em conflito ou então em dúvida do que você deve ou não fazer, se você deve ou não prosseguir, se você deve ou não permanecer, se você deve ou não aguentar. Por quê? Porque o observador, ele não tem a emoção. O observador, ele não está inserido emocionalmente nesse ambiente. Então, a partir de agora, de forma consciente, você vai passar a ser o observador da sua vida e se aconselhar de forma consciente a estar ou não em determinados ambientes, em determinadas situações. Porque por vezes a gente só permite que algo aconteça para gente ou se permite se deixar naquela situação desgastante, porque a gente está inserido num contexto emocional. A nossa emoção está inserida neste contexto. A partir do momento que você se torna o observador da sua própria realidade, se dissociando, olhando de fora para essa situação, você muda. Você, como observador, consegue, de forma mais fria, de forma mais racional, analítica, consegue dizer para você mesmo se vale a pena ou não estar nessa ou naquela situação, tá bom? Então, é um exercício breve, simples, é claro que dentro de um contexto terapêutico, dentro de um contexto clínico, dentro de uma clínica fazendo o exercício de PNL é bem mais amplo, bem mais detalhado, tá? Mas aqui é só um exemplo para que você mesmo possa aplicá-lo na sua vida a partir de agora. Você tem algo que quer mudar em você? Seja insegurança, ansiedade, algum trauma que você tenha, que você quer modificar, ressignificar? Você precisa olhar mais para você e não está conseguindo fazer isso sozinho? Se você precisa e quer mudar algo na sua vida, ou mesmo quer passar por uma terapia psicanalítica, né, por uma psicanálise, para entender o que foi que aconteceu lá na sua infância e que está reverberando na sua vida hoje em dia, o que é que aconteceu lá no passado que está ainda se repetindo no seu presente e tornando o seu presente pouco agradável. Se você quer tornar seu presente mais agradável, se entender melhor, se conhecer e ressignificar esses conteúdos, tanto da sua infância quanto coisas que você está passando hoje em dia, né? Você pode fazer comigo uma PNL, uma hipnose clínica ou mesmo uma terapia psicanalítica. O trabalho psicanalítico é um trabalho muito bonito, porque através da sua fala, do que você traz dentro da terapia,
você vai conseguindo se entender o que passou na sua infância com seus pais, nessa dinâmica entre pais e filhos, ou cuidadores, independente, ainda assim, esses registros arcaicos, esses registros da sua infância são o que moldam a sua vida hoje em dia. Você quer passar por um tratamento psicanalítico e quer passar comigo? Pode marcar a sua consulta comigo. Quer fazer um exercício de PNL para uma insegurança, algo pautado, um trauma, um medo, uma fobia? Também pode marcar comigo. Quer entender o porquê você tem certas sensações e não sabe de onde vem? Faça também uma hipnose clínica, tá bom? Eu sou hipnoterapeuta também. Então, sempre que você precisar, busque ajuda terapêutica. É importante você fazer uma terapia, tá? Para que você consiga se entender melhor, ter autoconsciência e mais autoconhecimento sobre si mesmo, para que você possa tornar-se uma pessoa melhor, mais segura, mais confiante, com mais domínio sobre a sua própria vida, tá bom? Essa é a dica de hoje. Faça esse exercício a partir de hoje, que é se coloque como observador. E como observador, você vai poder falar para você mesmo: permaneça nesse local ou saia desse local. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem. Tem uma história legal? Deixem as suas histórias na descrição do vídeo. Tem o meu e-mail. Deixe lá a sua história que eu conto aqui no canal para que eu possa tanto trazer uma dica para ajudar você e também para que a gente possa, em conjunto, ajudar a outras pessoas também que precisam do nosso apoio, tá bom? Aqui todos somos professores e alunos, ensinamos e aprendemos. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim evoluímos como seres racionais, como seres emocionais, como ser humano, tá bom? Essa é a dica de hoje. Obrigada, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.